vamos falar aqui dessa... Eu terminei há pouco, pois ontem, né, acabou o jogo terminando bem tarde, a nossa live se estendeu. Eu acabei de ver a coletiva do Filipe Luís, tem assim, praticamente, sei lá, 10 minutos. O tempo de arrumar algumas coisas, 10 minutos. Eu acabei de ver aqui a coletiva do Filipe Luís. Se há uma expectativa e que a gente torce para que as coisas possam vir a melhorar o Flamengo, ouvir o Filipe Luís me fez mal. Porque ouvir do treinador do Flamengo, após um jogo como esse, que as soluções ofensivas, criativas, dos seus jogadores, cruza, quase 50 cruzamentos, e esse treinador, após o jogo, de forma imediata, responde que acha que o Flamengo fez um grande jogo. Ora, como é que você ouve isso do treinador e você idealiza uma evolução, uma melhora, um crescimento, novas soluções, se você acaba de ouvir isso? Então, assim, tem 10 minutos, tá, que eu acabei de ver essa coletiva do Filipe Luís e ele falou um negócio desse. Então, assim, cara, isso não é um grande jogo pro Flamengo, não é um grande jogo para nenhum time que se propõe a ter um futebol criativo, de soluções, de alternância. É um futebol medonho, que você chega aqui, exatamente nesse trecho aqui do campo, próximo à diagonal do bico da grande área, não é na linha de fundo, você não tem o que você fazer aqui, começa a entrar um monte de gente aqui, mas aqui não... aquilo, não é o especialista do cabeceio, vai entrando um monte de gente aqui e esse cara aqui faz um cruzamento. Isso aqui, pra mim, não é um reflexo de um grande futebol. Não é um reflexo de um grande futebol. O Flamengo, inclusive, pela sua montagem do elenco e de características, ele nem tem esse jogador que vai vencer a maioria dos duelos lá aéreos, é um grande definidor de cabeça. O Flamengo nem tem esse jogador, embora o Flamengo atue para que fique alçando a bola lá dentro da área. Vamos então falar aqui sobre essa derrota do Flamengo, pois o Flamengo, né, conseguiu ainda perder o jogo, né? Não perder somente o título, se já não fosse o bastante, perder o jogo. Aí eu separei só uns trechos rápidos aqui para vocês. Eu prefiro me fixar na análise do final do Danilo, né? Onde o jogador diz de assumir os erros. Ele ia falar tático ali, não falou por uma questão ética, talvez. Aí falou desempenho. Cada um assume a sua responsabilidade. Aqui teve parte física, teve parte técnica, teve parte de desempenho, que cada um assuma a sua responsabilidade, porque é assim que funciona numa equipe grande. Mas eu acho que é melhor ouvir, pois ali há um reconhecimento mais daquilo que a gente já visto do jogo, né? Mais fidedigno daquilo que a gente vê do jogo. Começa noite chuvosa, né, no Maracanã, com aquela pataquada, né, entre o Rossi e o Ayrton Lucas. Eu acho muito curioso olhar essa imagem, que é quando o Rossi acaba de receber a bola, tá? E a gente imaginar que o Flamengo sofreu um gol segundos depois, mas até esse momento estava assim. Olha o adversário, onde é que tá. Parece que tenha faltado aí um pouco de comunicação, né, de intencionalidade entre Rossi e Ayrton Lucas. E aí tem um erro técnico do Ayrton ao devolver a bola pro Rossi. O Rossi consegue escorregar, né, pro drama ser ainda maior. E aí o Lanús abre 1-0. Péssimo, terrível, para um time que tem uma capacidade goleadora baixa, né? O time não consegue, né? Tanto que os dois gols que o Flamengo faz são gols de pênaltis, não são nem de jogadas que, um zagueiro salvou com a mão porque a bola estava entrando, ou o goleiro foi expulso ali porque o atacante tinha driblado o goleiro. Não, nas jogadas ali o Flamengo teve o pênalti, né? O Plata, como esse homem mais à frente, o Plata não, né? O Plata, o negócio de gol não é muito a dele. E aí eu acho que também vale pros caras que vão entrar, tá? E pros hipotéticos. Pedro é um negócio de gol, pô. Tu vai falar assim, pô, Pedro é o artilheiro, é o goleador. Inclusive o jogador que, se eu tivesse sido ali o treinador, talvez eu iria até me arrepender. Mas eu iria colocar ele ali. Mas aí quando entra também não é desconectado, né? Os jogadores que entram mal. Os jogadores que entram, eles justificam porque eles não começam, né?
me decepciona a administração do Filipe Luís com os zagueiros e essa preferência dele que é nítida e a gente não vê no início de 2026. 25 é uma outra história com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz precisa jogar somente, em aspas, né, a prorrogação e parece, nossa, inapto para jogar a prorrogação. Erra muito, perde muita posse de bola, erra passe, erra marcação, tá atrasado e tendo ali o Vitão, que embora, né, esteja ainda no começo, mas parece fisicamente estar mais capacitado. E aí a gente tá falando de fisicamente capacitado, né? O Flamengo na prorrogação esfarelou, pô. O Flamengo na prorrogação, ele era um bagaço. E era um bagaço meio Frankenstein, né? Porque devido a algumas circunstâncias de mexidas, aí o Cebolinha estava praticamente ali como um lateral pelo lado direito. Aí tem hora que você vai ver o time do Flamengo com a bola no pé, atacando. Aí tem um monte de gente lá, próximo da área, não tem um diálogo, não é um time que... O Flamengo não parece pensar o que vai fazer próximo à área do adversário. Aí, efeito colateral, imediato, é a catapulta. Erga essa bola lá dentro, erga essa bola lá dentro, erga essa bola lá dentro, é o tempo inteiro. Após isso, a gente ouvir do treinador que foi um grande jogo, é duro. Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Sério, é duro. Separo só aqui, entre essas falas do Felipe, essa do grande jogo, né? Que é dose, né? Eu não sei quando o Flamengo vai voltar a performar. Aí ele fala que o time é a cara dele e tal, tá feio então, né? Embora o Flamengo tenha alguns percalços na temporada, há um exagero, na minha opinião, de normalizar o fracasso. Como se o fracasso fosse uma consequência de algo que você não pode fugir dele. Algumas falas parecem, né, que refletem um pouco isso. O futebol, ele não vai premiar o Flamengo se o Flamengo ele tá remendando coisa. E aí isso eu falo por planejamento. Tá? Se você tem um planejamento volátil, um planejamento que unicamente vai por instinto, o futebol ele não vai te premiar assim. Verdade seja dita. O início da temporada do Flamengo ele é extremamente comprometido, pois o Flamengo havia planejado ir por um caminho e por consequência de resultados ruins na pior, se assim a gente pode dizer, competição do ano, o Flamengo se forçou a mudar esse planejamento. Nitidamente, essa alteração, essa mudança, esse SOS que o Flamengo tentou buscar por causa do campeonato estadual, para não, né, disputar quadrangular de rebaixado, e com isso adiantar a volta, enfim, ela foi nitidamente, ela não funcionou. Se o planejamento inicial já parecia não ser um dos melhores, não deu certo. Isso é um fato que não deu certo. Não deu certo nesse curto prazo e a gente está entrando no médio prazo e a gente continua vendo que assim, se os caras estivessem voando, se o Flamengo estivesse bem, né, o recalcular a rota, ele daria alguma... Não é o caso. Então, assim, até o momento até o momento a gente não viu nenhum resultado positivo que possa se extrair dessa mudança do Flamengo. E o que eu vejo, e aí eu vejo em declarações de atletas e do Filipe Luís, é que parece que o fracasso do Flamengo para esse início de temporada, ele é inevitável. A sensação que me dá é que é inevitável. E ao ser perguntado quando o Flamengo pode... Ele fala que não sabe. Tem 10 minutos que eu vi essa coletiva de imprensa, somado aos 90 minutos, mais, aos 120 minutos que a gente viu ontem. Complicado, tá?
grande jogo do Flamengo só se for no quesito de minutos, porque foram 120 minutos de Flamengo. Muito. É um desespero. Para um torcedor do Flamengo que quer ver um Flamengo criativo, que quer ver um Flamengo espontâneo, cara. Espontâneo. Falta de espontaneidade com a bola. De você ter um jogador que consiga tô o vídeo passando muito e obviamente que a crítica ela tá passado direto pelo Felipe, até por eu ter ouvido agora a coletiva dele e tal. Tô falando, mas eu não posso esquecer do jogador, né, óbvio. A espontaneidade do jogador, a espontaneidade criativa do atleta, a sensação do atleta de dentro de campo, do querer, do vamos, do insignificante. Tem muito atleta do Flamengo dentro de campo que ele me parece conformado com a mediocridade, o que é diferente do não estar afim. Não. Se conforma com a dificuldade. Se conforma de estar enclausurado no bolso do defensor. Se conforma de olhar pro telão, pro final. 3-2. Não ganhamos. Vamos lá. Vida que segue. O negócio é trabalhar. Vamos voltar pro vestiário. A sensação que dá de algumas peças. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas eu quero trazer no nosso próximo vídeo algumas situações que a gente vê nitidamente do jogo do Flamengo, porque a gente não pode agora, num momento ruim como esse, ficar desfragmentando, desconectando um monte de coisa. Eu acho que uma tá... Vou usar a frase do Danilo, né? Assumir as responsabilidades físicas, que ele não falou, táticas, técnicas, e aí parte do indivíduo, parte do atleta, porque, cara, Felipe Luiz dizendo que não sabe quando o Flamengo, mas o Flamengo tem que melhorar, independentemente de quando o Flamengo, quando o Felipe acha, não importa, tem que melhorar. E um grande jogo, não, cara, exagero de cruzamento, não, um desgosto. Grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu.